Olá, meus irmãos, olá, meu povo abençoado por Deus, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é esse que está na tua tela. Preste atenção, é você que tem promessa de Deus e não o teu inimigo, tá? Lembra disso? É você que tem promessa de Deus. Nós vamos para um hino com a família da irmã Irene, ali de Tupã, e seremos muito ajudados já com o hino, depois com a palavra de Deus. Vamos lá. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela multidão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto ao lado lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chegar Cristo ali e disser para os seus servos, filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amados e preciosos irmãos, em Hebreus, no capítulo 12, está escrito: visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem
de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Essas testemunhas, entre elas, nós encontramos Davi. Aos Hebreus 11, a partir do verso 32. O que mais direi? Disse Paulo. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Samuel, de Davi e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, apagaram a força do fogo, alcançaram promessa, escaparam do fio da espada, fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram força e se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Analisando esses personagens, eles não tinham nenhuma condição para vencer o inimigo. Mas todos eles tinham promessas de Deus. Analisando a vitória de Davi, não vamos entrar nela, mas nós vamos analisar a vitória de Davi por um aspecto para mostrar como devemos fazer diante das muralhas, diante dos montes, diante dos obstáculos, dos problemas. Vocês sabem, o diabo é o nosso arqui-inimigo. É ele que está por detrás dessas coisas. Então vamos lá. Nós sabemos que Davi era o caçula da casa. E ele apacentava as ovelhas do seu pai. Era o menino do recado. Era o correio entre a família de Jessé e o pessoal lá da guerra, onde havia lá, acho que 2 irmãos. E ele, chegando um dia lá, ele chegou bem na hora, bem no momento em que Golias desafiava pela 40ª vez o exército de Israel, dizendo: eu luto com um de vocês. Se eu vencer,
vocês serão nossos escravos. Se nós perdermos, seremos vossos escravos. Mas aquilo ali era porque Golias tinha certeza que lá em Israel não havia ninguém que pudesse vencê-lo. Mas, chegando lá, no campo de batalha, ou melhor, chegando lá, no acampamento, que naquele tempo não era como hoje. Eles ficavam num acampamento aqui, o inimigo aqui, e entre o acampamento havia um vale, que era o campo de guerra, campo de batalha. E Davi chegando na hora, irmãos, nós não podemos ter amnésia espiritual. Chegando na hora, Davi disse uma coisa. 1 Samuel 17, 26. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só. Davi não disse, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército de Israel? Ele disse, exército do Deus vivo. Olha só. Ele estava jogando a responsabilidade para Deus. Por quê? Ele estava crendo em Deus. Quando você crê, você confia em Deus, você está jogando a responsabilidade para quem tudo pode, para quem vela por sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Então, Davi estava lembrando de algo. Lembrando de algo que todo o exército ali havia se esquecido. Davi lembrou que ele tinha promessa, tá? Você vai ver que na galeria dos heróis da fé não tem Saul. Está entendendo? Não tem o nome dos irmãos de Davi. Mas tem o nome de Davi. Então, Davi lembrou-se de algo que todo aquele exército havia esquecido. Quando a gente se esquece desse algo, a gente se afrouxa, fica com medo, recua, perde a batalha. Mas quando você lembra disso, você cresce, você fica corajoso, o medo vai embora e você vence a batalha. Você vence o problema. Então vamos dar uma clareada na mente do que Davi lembrou. Davi lembrou o seguinte: o único povo que se circuncidava era o povo de Israel. Era uma marca daquele povo. E lá em Gênesis 17, versículo 10,
Deus disse para Abrão, ali ele foi mudado o nome. E este é o concerto que faço entre mim e vós, que todo macho seja circuncidado. Olha só, era uma marca daquela semente. Era uma marca para os descendentes de Abraão. Todo macho seja circuncidado. Agora, por detrás da circuncisão, é uma promessa. Por quê? Porque em Gênesis 22, a partir do verso 15, após Abraão fazer aquela grande demonstração de fé, levando o seu menino no monte de Moriá para ser sacrificado. Só não foi porque Deus interrompeu, dizendo: Abraão, não faça isso, porque eu sei que você me teme. Aliás, o anjo dizendo: e não me negaste teu filho. Após aquele sacrifício do cordeiro provido por Deus, Abraão recebe mais uma palavra de Deus por intermédio do anjo. Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, diga-se de passagem, é uma promessa jurada de Deus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor dos exércitos, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, se referindo aos gentios eleitos, e como a areia da praia do mar, semente sanguínea de Abraão. E a tua semente, isto é, a tua descendência, que tem uma marca, circuncidados, a tua semente possuirá a porta dos teus adversários, a porta dos teus inimigos. Então, o pequeno Davi, quando chega ali, ele lembra da promessa. Ele era circuncidado. Ele tinha uma promessa, aleluia, que ele possuiria a porta dos seus inimigos e que o inimigo não tinha promessa. Por isso que ele disse: quem é esse incircunciso? Incircunciso não tem promessa, mas quem era circuncidado tinha promessa jurada de Deus. Ele se agigantou, ele se encorajou, dizendo para Saul, que tentou até persuadi-lo a não ir, o que é praxe de covardes, praxe de incrédulos. Você não pode
você não vai vencer. Mas Davi disse: o Deus que me deu o urso, o Deus que me deu o leão nas minhas mãos, vai repetir, vai me dar esse incircunciso filisteus nas minhas mãos. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas aí você vem e fala: mas pastor, eu não tenho circuncisão. Olha, você não é batizado com o Espírito Santo? Porque a circuncisão nossa hoje é o Espírito Santo. Pega Romanos 2, 28. Acho que o 29 também. Está escrito assim: não é judeu o que o é no exterior, e nem circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que hoje Deus não olha mais aquela circuncisão do Velho Testamento. Deus olha o coração circuncidado, o coração cheio do Espírito Santo. Porque aí você se torna semente de Abraão. Gálatas 3, 27, 28 e 29. Porque todos quantos se batizam em Cristo se revestem de Cristo. Oh, glória a Deus! Você já pensou? Revestidos de Cristo. Nisto não há judeu, nem gregos, nem servos, nem livres, nem macho, nem fêmea. Todos somos um em Cristo Jesus. E se somos de Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então a mesma promessa que era para Davi é para você, para mim, para nós. E qual foi a promessa para todas as sementes de Abraão? Possuir a porta do inimigo, possuir a porta do câncer, possuir a porta da fibromialgia, possuir a porta da esclerose, a porta da tal de ELA, a porta da gastrite, a porta do reumatismo no sangue, a porta da leucemia, a porta do glaucoma, a porta da depressão, a porta da miséria, a porta do desemprego, a porta do Covid, a porta da gripe, a porta dessa doença do mosquito, da dengue, a porta do inimigo. O que for nosso inimigo, nós temos a promessa do Deus vivo de possuir a porta do adversário. Glória a Deus, aleluia. Então você tem promessa. Você só precisa lembrar que você tem promessa
Que Deus possa, nesta manhã, tirar essa amnésia da igreja, tirar essa amnésia espiritual do povo de Deus e nos fazer lembrar. Precisamos do Espírito Santo. São João 14, 26. Mas aquele Espírito de verdade que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o que é que ele disse? Mateus 28, 20. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. São João 14, 18 ao 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. É a nossa circuncisão. Semente de Abraão, saquem da espada nesta hora. Saquem da espada. Vamos vestir da armadura de Deus e possuir a porta do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar com Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos falar. O irmão Jorge Luiz Nunes, ele pede oração para ele e a família. Também pede por Gersino e Sandra, também por causa na justiça, presa há muito tempo. Oração pelo crescimento financeiro, vida espiritual. Ele é de Honório Gugel, Rio de Janeiro. Bom Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida, por família Medeiros, por irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros, pela minha neta Giovana Medeiros e família. Oração pelo meu irmão Flávio Medeiros, Roberto, André e pelos irmãos do Rio de Janeiro. A Maruciana Lima peço oração por mim, por mais sinceridade no caminho de Deus e ânimo, porque um lar misto não é fácil. Bom Walter, peço oração por mim e por minha família. Vamos aqui para o caderno. Sandra, não. Bárbara Rejane, Marcos Vinícius, Isabela, Ana Lídia, Elisandra dos Santos, Eliseu dos Santos, Emerson dos Santos, Gabriel Piva dos Santos, Rebeca Piva dos Santos, Antônio Nogueira dos Santos, Laura Piva, Daiane dos Santos, Orlando Tenório, Caliane Oliveira Franca Reis, Júlia Franca Reis, Joabe Reis Nogueira, Anselmo Viviane Miguel e Anderson, família da irmã Marilza, Débora Pereira França, Adelino Pereira França, Antônia Pereira França, Elimara Serafim, Pedro Serafim, Tiago Serafim, João Serafim, Jacira Serafim, Sandra Oliveira, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Jacira, Raquel Nascimento dos Santos, Rúbia Nascimento dos Santos, Rácios Nascimento dos Santos, Guilherme Nascimento Peixoto, Maria Eduarda Nascimento, Victor César Ribeiro Reis.
nós vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai amado, Todo-Poderoso, Altíssimo e Soberano, eu venho primeiramente te agradecer. Quando o celular despertou, abri os olhos e já agradecendo pela vida, agradecendo por mais uma oportunidade que o Senhor tem me concedido. Pai poderoso, eu estou com esse caderno em minhas mãos. Eu venho lendo todo culto, toda reunião aqui, toda a programação, cada dia lendo 2 páginas. E hoje eu li mais uma. Pai poderoso, mas eu coloco nas tuas mãos, eu te dou esse caderno para o Senhor. E o Senhor folhear cada página e já olhando o nome das pessoas e conhecendo já a necessidade de cada uma delas. Senhor, não estamos aqui brincando, é sério. Esse povo precisa do mover das tuas mãos sobre eles. Esses que estão aqui hoje, veio mais um, a irmã Sara Rafaela. Peço oração em favor de minha mãe. Há 2 semanas bateu com a cabeça em um pau em casa e fica sempre doendo. Oh Deus amado, Senhor, nós temos conhecimento de irmãos muito doentes, irmão Alfredo, irmã Luísa, precisando, Pai, que o Senhor estende essa mão forte, essa mão poderosa, para abençoar cada uma delas naquilo que elas precisam. Senhor, que cada doente seja tocado agora pelas tuas mãos. Cada necessitado de uma porta de emprego. Irmãos, lutando contra a escassez. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, opera o milagre, opera a bênção, opera, Pai Santo, no poderoso nome de Jesus Cristo. É a minha oração, é a nossa oração. Amém, amém. Graças a Deus. Nós tivemos 31 conexão, uma média de 45 irmãos. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. O irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. O irmão Alfredo em Tupã. O irmão Cícero e a irmã Madalena Limeira. Doracil Nascimento. Marta Costa, Presidente Prudente. O irmão Sérgio, irmão Valdirene em Tupã. O irmão Nelson, irmã Cláudia no Óleo. O irmão João e Marcilene em Queiroz. O irmão Adão e irmã Maria Marília, irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins. A irmã Luciana em Piacatu, a irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco. A irmã Maria Luzinete, Três Lagoas. A irmã Maria, irmão José, irmão Natanael Limeira, irmão Walter em Lins. Irmã Nísia Bastos, irmão Antônio Calado, Itu. Irmão Eduardo, irmã Maele Bastos, irmão Estevão no Óleo, irmão Gabriel, irmã Alessandra Limeira, irmão Micael, irmã Lorena Limeira, irmão Isaac Martins Limeira, a irmã Maria Verres, em Três Lagoas. E o Senhor continue vos abençoando no nome grandioso do Senhor Jesus Cristo.
Até a próxima programação, se Deus assim quiser. Tchau.